as regras do programa. Poderá haver um sexto bloco, caso haja tempo suficiente e os candidatos concordem com a realização deste novo bloco. No segundo bloco, os candidatos responderão perguntas formuladas pelos jornais que possuem sede ou sucursais em Ponta Grossa. No terceiro e quarto blocos, os candidatos farão perguntas uns aos outros. E no quinto bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Estão presentes nos estúdios da TV Educativa de Ponta Grossa os seguintes candidatos: Joselito Canto, 35 anos, gaúcho, radialista, iniciou sua carreira no rádio como operador de som e locutor esportivo. Chegou a Ponta Grossa em 1991. Foi eleito deputado estadual em 94, foi eleito prefeito de Ponta Grossa em 1996 e agora concorre à reeleição. Rogério Marcondes, 42 anos, natural de Ponta Grossa, casado, formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atua como advogado desde 1989. Iniciou os cursos de administração de empresas e jornalismo também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Disputou uma cadeira na Câmara de Vereadores nas eleições de 1993 e é a primeira vez que concorre ao cargo de prefeito. Péricles de Orbe Melo, 46 anos, pontagrossense, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso Economia Política da Alemanha. Foi eleito 2 vezes vereador, em 1988 e em 1992. Em 94 foi eleito deputado estadual e reeleito em 1998. É a segunda vez que concorre ao cargo de prefeito municipal. Também conosco ainda José Penkoski, natural de Ponta Grossa, é empresário do ramo eletrotécnico. Trabalhou em diversas empresas da cidade até iniciar seu próprio negócio em 1968. Assumiu a presidência provisória do PST em 1995. Foi candidato a prefeito nas eleições de 1996. Em 99, recebeu o título de cidadão benemérito de Ponta Grossa. Wagner Menezes, 30 anos, advogado, nasceu em Cruzeiro do Oeste, Paraná. Formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é advogado, militou no movimento estudantil. Foi diretor do PROCON e publicou algumas obras. Pela primeira vez, candidata-se a um cargo público. Carlos Tabarnar, 55 anos, nasceu em Ponta Grossa, é empresário do ramo imobiliário e da construção civil. É formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, preside a Associação Paranaense dos Advogados do Mercado Imobiliário e atuou como advogado em campanhas políticas. Concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito. Logo após o intervalo, nós estaremos dando início ao debate, onde cada candidato irá responder as perguntas enviadas pelos jornais com sede ou sucursais em Ponta Grossa. Um instante só. A prefeito de Ponta Grossa. Neste bloco, os candidatos responderão às perguntas formuladas pelos jornais com sede e sucursais em Ponta Grossa. Foram convidados a enviar perguntas para a TV Educativa, o Jornal da Manhã, o Diário da Manhã, o Jornal Diário dos Campos, a Gazeta do Povo e o Estado do Paraná. E também formula perguntas o Departamento de Jornalismo da TV Educativa. Cada um dos jornais recebeu um tema para formular as suas perguntas. O Diário da Manhã, sobre habitação. O Jornal da Manhã, captação de recursos. O Diário dos Campos, segurança. A Gazeta do Povo, saúde. O Estado do Paraná, emprego e a TV Educativa, educação. De todos os veículos de comunicação convidados a enviar perguntas para a TVE, apenas os jornais Gazeta do Povo e o Estado do Paraná enviaram suas perguntas. E conforme a regra estabelecida no debate, caso os jornais não enviassem as suas perguntas, ficaria a cargo do Departamento de Jornalismo da TV Educativa formular essas perguntas que vão ser sorteadas agora. De acordo com a regra, vou sortear a ordem em que cada candidato responderá a pergunta. O candidato escolherá um dos envelopes contendo a pergunta e terá 2 minutos para responder. Eu avisarei quando o candidato tiver ainda 1 minuto do seu tempo. Repetirei o aviso quando faltar 30 segundos e um novo aviso quando restar apenas 10 segundos. Terminado o tempo,
soará a campainha e o microfone será desligado. Não cabe neste bloco réplica ou tréplica. Candidato número 6, que está sentado na cadeira 6, Carlos Tavarnaro, escolhe o primeiro envelope. Pergunta formulada pelo Departamento de Jornalismo da TV Educativa. Qual a quantidade de unidades habitacionais que o senhor acredita ser possível construir durante a próxima gestão e de onde virão os recursos? O senhor pode garantir que tais recursos existem? Esta pergunta deveria ter sido formulada pelo jornal Diário da Manhã, mas como não enviou a pergunta, coube ao Departamento de Jornalismo da TV Educativa formular a pergunta em relação à habitação. O senhor tem 2 minutos para responder. Habitação, para mim, é uma das linhas de ação do meu governo mais importantes, é prioridade das prioridades. Nós vamos fazer 10 mil unidades habitacionais, sendo 7 mil lotes urbanizados e 3 mil casas de boa qualidade. Nós queremos andar junto com os trabalhadores, queremos a dignidade, a cidadania daqueles que moram, que residem na beira dos córregos poluídos em Ponta Grossa, daquelas famílias que se encontram naquela linha de risco, linhas da pobreza, da miséria. Então queremos oferecer, convidar essas famílias que venham morar nestes lotes urbanizados. Agora o principal é dar emprego a esses pontagrossenses desempregados, dar trabalho, emprego e o trabalho. Também para que tenham dignidade. Nós vamos trabalhar firme junto ao emprego em Ponta Grossa. É o Banco do Trabalhador, é o Barracão do Progresso, é a construção de 1000 quadras de pavimentação poliédrica, é o calçamento, e não asfalto para dar cada vez mais emprego. Os recursos, você trabalhando na prefeitura, com economia, com organização, você terá do próprio orçamento ordinário da prefeitura. E lotes urbanizados não se faz por unidade, você faz por loteamento de 500 lotes, 1000 lotes, 2000 lotes. E terrenos para o município adquirir, você encontra aí com facilidade e por preço barato, aliás, preço justo. Então, não há problema algum para você adquirir, pagar e construir, produzir esses lotes urbanizados e também as casas para oferecer. Seu tempo está esgotado. Vamos para o próximo candidato a responder a pergunta. Candidato que está sentado à cadeira número 1, Joselito Canto. Escolhe o envelope agora. Pergunta formulada pelo jornal A Gazeta do Povo. O fechamento de 60 postos de saúde e a concentração do atendimento no pronto-socorro, no centro, deixou a população que mais precisa longe do SUS. Na Vila Francelina, por exemplo, as pessoas reclamam que não existe médico nem dentista no posto de saúde. Os números que vêm sendo divulgados pela Prefeitura mostram que o novo sistema de atendimento é bem mais caro que o antigo, mas ainda assim ineficaz. Como reverter essa situação sem deixar de lado a questão da falta de recursos? O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta formulada pelos jornalistas da Gazeta do Povo. Inicialmente, boa noite a toda a nossa cidade de Ponta Grossa, os senhores que estão nos assistindo, os companheiros aqui presentes no debate. Saúde de Ponta Grossa, primeiro, nunca fechou 60 postos de saúde, isso não é verdade. Na verdade, aconteceu que houve uma reestruturação dos postos no momento do governo, em que alguns postos foram fechados com a tendência de se colocar menos postos com maior qualidade nos que ficassem.
Mas, por fim, a população entendeu que deveria se ter os mesmos postos, não diminuindo os postos. E foi o que aconteceu. A Prefeitura tem hoje cerca de 60 postos funcionando, um ou dois estão fechados, que são na localidade do interior, em função até de vandalismo, como é o caso da Bocaina, e a Prefeitura concentra também o atendimento no pronto-socorro, através dos PAs que foram construídos, como também na Santa Paula, onde o posto funciona até às 22 horas. Portanto, não existe essa prática de que fechou os 60 postos. O que precisa em Ponta Grossa é mais médicos. A Prefeitura tem dificuldade em trazer os médicos para Ponta Grossa, em função até das condições de se conseguir bons profissionais. Nós entendemos que no próximo governo nós devemos prosseguir aumentando a saúde através do CIAT, que nós já fizemos nesse primeiro governo. A maternidade está em fase final de construção, deverá ser entregue no final deste ano. E, além disso, a UTI do pronto-socorro, que, sem dúvida nenhuma, é muito boa para a nossa população. 30 segundos. Portanto, a saúde de Ponta Grossa melhorou, precisa melhorar mais ainda. E nós vamos fazer aos poucos, conversando com a população, melhorando a qualidade e colocando sempre mais recursos, como fizemos até agora. Recebemos 300 mil de Brasília e aplicamos cerca de 800 mil a cada mês na saúde de Ponta Grossa. A nossa saúde está em bom momento. Precisa melhorar mais, sim, e nós vamos melhorar. Ok, vamos para o próximo candidato, então, que irá sortear uma das perguntas que foram enviadas pelos jornais. O candidato que está sentado à mesa 4, José Penkoski. Captação de recursos é o tema da pergunta que foi formulada pelo Departamento de Jornalismo da TV Educativa, pergunta que deveria ter sido enviada pelo Jornal da Manhã. Quais são as áreas prioritárias para investimento, no caso da captação de novos recursos, em sua administração? A captação de recursos oriundos do exterior se constitui em uma alternativa viável? O senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite a todos, os pontagrossenses, amigos e os companheiros candidatos que aqui estão presentes e os jornalistas. Eu quero dizer, esses recursos exteriores é meio difícil nós captar porque eu não vejo muita probabilidade conseguir esse dinheiro. Nós podemos fazer essa captação de recurso através do governo federal e estadual. Isso é possível. E existe uma outra forma que nós podemos fazer essa organização, ter mais dinheiro em caixa, é reduzir os impostos. Reduzindo os impostos municipais, eu sei que nós vamos captar muitos recursos municipais. Muitos recursos. Eu estou sabendo que muitas pessoas deixam de pagar seus impostos por não ter dinheiro suficiente. O montante é grande. Apesar que o prefeito parcelou para muitas pessoas em 10, mesmo assim não estão conseguindo pagar. Vamos reduzir alguns impostos e vamos arrecadar, teremos muito dinheiro em caixa. Muita reclamação nesse sentido. O senhor tem 30 segundos. E através do governo estadual, nosso relacionamento é muito bom, e através também do governo federal, podemos captar muito recurso para essa cidade. E quero alertar mais que nós estamos aí já se preparando para se organizar de um modo mais eficiente. 10 segundos. Nessa área de abranger dinheiro para essa cidade que está em falta. Ok, vamos para o próximo candidato que responderá as perguntas formuladas pelos jornalistas de Ponta Grossa. O candidato que está sentado à cadeira número 3, Péricles de Oliveira Melo.
Pergunta formulada pelo jornal Estado do Paraná. O desemprego não é um privilégio de Ponta Grossa. O norte da maioria das campanhas políticas tem sido a geração de empregos, principalmente através da atração de grandes empresas. Mas já é de conhecimento geral que Ponta Grossa, além da falta de vagas, sofre com a falta de mão de obra especializada. Isso pode até ser exemplificado com o episódio da Macisa, que dispensou recentemente um grupo de funcionários, contratando outros de Santa Catarina pela falta de qualificação. Qual seria a indicação viável para esse quadro, na sua opinião? O senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite a todos os amigos da Ponta Grossa, aos candidatos presentes e à TV Educativa, parabenizando por esse debate que melhora o ambiente democrático da nossa cidade. Sem dúvida, a questão do desemprego aflige a humanidade nesse final de século e final de milênio. Em Ponta Grossa é grave a situação. Uma das primeiras questões que nós já levantamos no nosso plano de governo diz respeito à qualificação profissional, porque já existe em Ponta Grossa uma experiência revolucionária. Os sindicatos metalúrgicos, o dos trabalhadores rurais, o da alimentação, já praticam um curso de qualificação profissional chamado Projeto Integrar, que formam operários com mais de 25 anos em 10 meses com diploma de primeiro grau, em parceria com o Cefet, reconhecido pelo MEC, e ainda curso de informática. Nós vamos implantar a metodologia desse programa que reconhece que o adulto tem um saber acumulado na vida em todas as escolas municipais, porque 80% das escolas estão ociosas à noite. E nós implantaremos que é um baixíssimo custo, são 2 professores. Eu tenho 1 minuto. Além disso, nós continuaremos atraindo as grandes empresas, mas essas empresas serão estudadas o impacto econômico quando elas vierem para cá. Daremos incentivos e faremos todo o esforço junto com os empresários, com o fórum dos empresários que criaremos no nosso governo, para que em torno das grandes empresas seja formada uma rede de microempresas fornecendo insumos para elas. Além disso, vamos fortalecer a geração de emprego através da micro e pequena empresa, criando uma agência de apoio à micro e pequena empresa na prefeitura, as cooperativas de trabalho, como já existe em Ponta Grossa, algumas cooperativas com a ajuda de ONGs nacionais que estão funcionando, cooperativas de costureiras. Isso tudo vai aumentar o número de empregos em nossa cidade e a qualificação profissional vai permitir que as empresas que vierem para cá tenham os nossos trabalhadores que nasceram, que vivem aqui, trabalhando nesses locais. O senhor tem 10 segundos. Satisfeito? Vamos para o próximo candidato. O candidato que está sentado na cadeira número 5, Wagner Menezes. Vai escolher agora um envelope contendo uma pergunta. Outra pergunta enviada pelo jornal O Estado do Paraná. A promessa de geração de empregos com a atração de grandes empresas não tem sido a solução para a falta de vagas na cidade. Isso até porque a tendência mundial mostra que a automação vem tomando conta e lugar em muitas linhas dentro das empresas. O que fazer para criar essas vagas? O senhor tem 2 minutos para responder. Nós, no nosso plano de governo, que nós temos defendido com toda a sociedade de Ponta Grossa, a nossa preocupação primeira é com as micro e pequenas empresas. Porque dados que nós temos do SEBRAE mostram que 92% dos empregos diretos e indiretos são gerados pelas micro e pelas pequenas empresas. Então, nós precisamos pensar em como fortalecer o setor e apoiar o setor. Além disso, é preciso que se veja o problema do desemprego não de uma forma isolada, não como um problema só de Ponta Grossa, do Brasil. É preciso que se veja que o problema do desemprego é fruto da globalização e da revolução tecnológica. Hoje, um computador faz o trabalho que antigamente 40 pessoas faziam. O que nós precisamos pensar? Nós precisamos nos inspirar no mundo. O que o mundo inteiro tem feito para preparar a mão de obra? O mundo inteiro tem investido na capacitação da mão de obra voltada para a prestação de serviços. Ou seja, forma-se o trabalhador não para ser empregado, mas para ser patrão de si mesmo. E dentro dessa perspectiva, nós temos um projeto fabuloso, chamado Universidade do Trabalhador, que vai ministrar cursos
profissionalizantes para as pessoas, vai buscar recursos no FAT, recursos a fundo perdido e vai capacitar essa mão de obra, preparar essa mão de obra voltada basicamente para ser prestadores de serviço. Aí, quando saírem dessa Universidade do Trabalhador, onde não pagarão nada para receber essas informações, esses cursos, receberão todas as informações técnicas para começar o seu negócio. Ou seja, vão trabalhar, vão produzir, vão gerar renda. Além disso, nós temos um projeto chamado Cooperativa dos Núcleos, onde, através da Universidade do Trabalhador, nós pretendemos também qualificar essa mão de obra que está sem emprego nos núcleos e formá-la, capacitá-la, montar uma cooperativa para que ela possa produzir, gerar emprego, gerar renda, ajudar no sustento de casa. 10 segundos. Nossa ideia, nossa prioridade. Sabemos da importância da grande indústria para gerar divisas, mas a grande indústria ela não gera mão de obra, ela não gera... Seu tempo está encerrado. O próximo candidato, só para conferir, a pedra que ficou, número 2, cadeira que pertence ao senhor Rogério Marcondes. Escolhe agora o envelope contendo uma das perguntas. Todas as perguntas que foram enviadas à TV Educativa estavam lacradas e nós colocamos em outro envelope para que em momento algum houvesse dúvida sobre a procedência dessa pergunta. O próximo assunto, segurança, deveria ter sido formulada pelo Jornal Diário dos Campos. Infelizmente não enviou sua pergunta, ela foi formulada pelo Departamento de Jornalismo da TV Educativa. Na sua opinião, de que forma a administração municipal pode contribuir para a melhoria das condições de segurança pública? O senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite a todos os pontagrossenses, aos demais candidatos aqui presentes. Com referência à segurança, nós haveremos de estreitar laços com o governo estadual para buscarmos melhorias para a nossa polícia militar e polícia civil, com aperfeiçoamento humano, com material, com veículos, viaturas e também no nosso plano de governo consiste na criação da Guarda Municipal, onde haveremos de formar uma Guarda Municipal para que possa fazer todo o serviço no centro, no anel central da nossa cidade, principalmente priorizando a parte comercial, aonde desafogará o serviço da Polícia Militar, em que a mesma poderá, entende, dirigir-se aos pontos mais distantes do centro, nos bairros, entende, podendo assim fornecer um melhor serviço de policiamento ostensivo. Haveremos de criar essa Guarda Municipal em parceria com o Conselho Municipal de Segurança. Queremos também aperfeiçoar as nossas polícias civil e militar. Porque a saúde, tem Costa, é o último fio que liga a pessoa pobre, a pessoa desempregada à vida. Se ela perde o sistema de saúde, ela perde tudo. E, portanto, nós não podemos achar que um prefeito popular feche postos de saúde. Um prefeito que faz isso está traindo a confiança do povo e não pode se julgar um prefeito popular. Por isso, nós vamos tratar esse problema. Seu tempo está encerrado. Vamos primeiro à tréplica do candidato José Penkoski durante 1 minuto. Caro companheiro Pérez, estamos numa campanha. É claro, é evidente que cada um apresenta uma forma. O senhor sempre fala de cidades, de outras cidades que deu certo. Aqui é diferente. É uma cidade muito esparramada. O pessoal está sem emprego. Nós falamos em saúde, saúde. Claro que não está boa. O povo está desempregado. Precisamos ver esse setor, fazer umas cooperativas para que tenha um trabalho digno, para que você possa alimentar. O problema de saúde seria extinto pelo 20%, 30% das pessoas. Vamos falar dessa cidade que está com deficiência em tudo. 10 segundos. Em tudo. Sendo um prefeito, nós possamos verificar tudo na prática. Seu tempo está encerrado. O candidato Juscelino Canto solicitou o direito de resposta, o senhor tem 1 minuto para desenvolvê-lo. O senhor citou o prefeito popular. O senhor falou prefeito popular. Candidato Juscelino Canto, 1 minuto ao direito de resposta. Eu gostaria de responder
ao deputado do DOC das favelas de Ponta Grossa que eu sou realmente um prefeito fantástico. Fantástico porque eu abri a Praça Barão do Rio Branco, e o senhor lembra dessa história, né? E foi uma novela, e que hoje o povo está satisfeito com a Praça Barão do Rio Branco. E os postos de saúde, nós precisamos continuar investindo. Não adianta fazer posto, mais posto e mais posto. Nós temos que melhorar a qualidade dos postos. E sempre esta foi a tentativa do governo, melhorar a qualidade. Não adianta ter posto para tudo que é lado e não estiver funcionando. No próximo governo, nós vamos continuar trabalhando para que possamos melhorar ainda mais a saúde de Ponta Grossa. Ok. O senhor está pedindo direito à resposta. O senhor tem 1 minuto para desenvolver. Eu queria dizer ao prefeito Fantástico o seguinte, prefeito Fantástico, não tem nenhum sentido o que o senhor está falando. Todas as acusações que o senhor fez a mim, eu fui à justiça. O senhor sabe disso. O senhor está respondendo hoje 4 processos por acusações levianas que fez contra mim na sua rádio. Tudo que é acusação feita contra mim foi para a justiça, prefeito. Então eu tenho minha consciência tranquila com relação às questões que o senhor faz. Além de fechar os postos, não existe remédio hoje em posto de saúde. Não existe pediatra nos postos que não funcionam direito. O senhor traiu a confiança do povo de Ponta Grossa ao prejudicar, ao não colocar os recursos da saúde. O senhor desvia recursos, prefeito. O senhor, em vez de colocar nos postos, o senhor coloca em outra coisa que ninguém sabe. E ainda mais, o senhor vem dizer que o senhor é um prefeito que melhorou a saúde de nossa cidade. O povo que está ouvindo vai dar risada, porque isso parece uma grande piada. Falta líquido para... Seu tempo está encerrado. O candidato José Penkoski pode fazer o sorteio ao candidato que vai formular a pergunta. O senhor tem 1 minuto, então. Eu gostaria de, para encerrar esse assunto, de dizer ao deputado Pérez que se a saúde em Ponta Grossa não foi melhor, foi porque ele foi incompetente como deputado estadual, não trouxe uma verba para a saúde, não trouxe uma aspirina para a saúde, não trouxe nada para Ponta Grossa. 6 anos de deputado, me mostre uma verba que o senhor trouxe para Ponta Grossa. 0. A única verba que veio para Ponta Grossa, veio sim, saiu do gabinete da Assembleia para a Associação dos Terrenos Regulares de Ponta Grossa e que voltou para a conta dele. Só isso. Ok. Vamos então ao candidato José Penkoski. Mas se eu ficar agora concedendo direito de resposta, nós não vamos sair disso hoje. Né? O senhor tem 1 minuto, então, por favor. Eu quero dizer o seguinte, minha gente. Ponta Grossa recebeu muitas coisas do governo do Estado. Quantas vezes eu recebi ligação daqui, luta aí, vai na tribuna para pedir que o Paraná Urbano seja liberado. E veio o Paraná Urbano. Os 10 ginásios de esportes que foram feitos em Ponta Grossa, 1,5 milhão, Paraná Urbano. A compra do terreno superfaturado, Distrito Industrial, Paraná Urbano. Asfalto da Carlos Cavalcante, Paraná Urbano. E a reforma do Regente? É o tijolinho que quem trouxe? Eu ajudei como deputado a trazer muitos e muitos recursos para Ponta Grossa. Apesar de que alguns dizem que esses recursos são... Seu tempo está encerrado. Vamos agora ao candidato José Penkoski. Mas se nós continuarmos isso, nós não vamos sair disso hoje. Não houve citação. Eu peço à produção do programa orientação, por favor. A orientação da direção do programa, por favor. Concedo. 1 minuto, então, senhor Juscelino Campos. Bom, eu só gostaria de dizer ao deputado PT que ele não trouxe nada para Ponta Grossa, essa conversa fiada. O deputado só atacou na Assembleia, só bateu no governador. Que regente trouxe nada? Nunca veio no regente. Não trouxe uma verba nenhuma para Ponta Grossa. Não trouxe um tijolinho para a cidade. Que ajudou no Paraná Urbano, então ajude, deputado, mostre sua força, libere o resto do Paraná Urbano lá em Ponta Grossa, lá em Curitiba, libere o resto do Paraná Urbano, já que o senhor é o homem que libera, vai lá e libera o resto, está faltando 2 milhões, por que o senhor não libera? É que o senhor não tem influência, o senhor não fez nada com 6 anos de deputado para Ponta Grossa, nada, não veio uma verba, nem para melhorar a saúde que o senhor tanto critica. Candidato José Penkoski, por favor, sorteie. Por favor. Candidato que está na cadeira número 1, Juscelino Campos. O senhor tem 1 minuto para desenvolver essa pergunta. Meu prefeito dessa terra, você em campanha em 96, você falou muito e disse Jesus. Surgirão grandes oradores, enganará o povo e o povo cairá. Pergunto para você, prefeito,
com tanta dívida, com tanta malquerência que há nessa cidade. Agora mesmo nós vimos essa discussão, que não parava mais. Aí você quer a reeleição, prefeito? Por quê? Já estamos com umas dívidas enormes, Juscelito Canto. Quer endividar mais? Você veio para a campanha. O senhor tem 10 segundos. Eu não quero que se desista. Nós vamos vencer essa eleição. Gostaria de saber por que a reeleição. O candidato Juscelito Canto tem 2 minutos para desenvolver a resposta. Meu caro amigo Penkoski, quero lhe responder dizendo que eu sou candidato à reeleição para continuar trazendo as fábricas para Ponta Grossa. Sou candidato à reeleição para continuar melhorando o social da cidade, colocando mais verbas no social, fazendo um recorde na história dos asfaltos de Ponta Grossa. Sou candidato à reeleição para continuar esse projeto bonito que está acontecendo em Ponta Grossa, em que as pessoas hoje estão satisfeitas. Tanto é que eu estou em primeiro lugar nas pesquisas hoje. Então, nós queremos continuar na prefeitura para continuar seguindo essa missão. O senhor citou a Bíblia, cada um tem uma missão. Deus me deu a missão de ser radialista, deputado e agora prefeito político. Eu quero continuar trabalhando cada vez mais por Ponta Grossa. Eu tenho a maior satisfação de ser o prefeito de Ponta Grossa hoje, uma cidade que me acolheu com tanto carinho. Eu faço o possível para atender as pessoas. Tudo eu não posso fazer. Ninguém vai fazer tudo. Esse negócio de ficar vendendo sonho, que vai fazer tudo, isso é conversa fiada. A gente tem que fazer o máximo de si para fazer o máximo para as pessoas. E isso eu vou continuar fazendo, como a piscina dos velhinhos que nós fizemos, que é um espetáculo hoje, como as praças floridas, bem arrumadas, a Praça Barão do Rio Branco, que até Nossa Senhora de Santana passou no meio e abençoou a nossa querida Praça Barão do Rio Branco e aquela rua que eu abri, a Avenida Miche, e principalmente o emprego para os jovens. Hoje, 35 jovens estão na Argentina, sendo treinados para a Macisa, que agora já está com 500 funcionários no canteiro de obras na sua construção. O senhor tem 30 segundos. Satisfeito? O candidato José Penkoski tem direito à réplica por 1 minuto. Juscelito, você fala, mas realmente não é isso que o povo está vendo de você. Eu tenho andado, reclamação total nesses asfaltos. Não falam bem, sabe que é uma casca de ovo, é um asfalto para 2 anos. Ele devia ser diferente. E cadê os passeios? Você fala em emprego, indústria, traz indústria, da onde? O governo não tem ajuda. O governo estadual jamais vai trazer indústria aqui. Você fala 500, 600, o povo não está acreditando mais. Juscelito, não seja tão ingênuo, que o povo não está mais cego, o povo está enxergando. Cristo falou. Juscelito, e você se pega nisso. O povo não ouve e não enxerga, mas está enxergando hoje, porque eu tenho andado nas cidades. O candidato Juscelito Canto tem direito à tréplica por 1 minuto. O povo está vendo, né? Viu hoje aí na pesquisa da Alvorada que apareceu, 17%, pesquisa do Ibope, que a Rede Globo mostrou hoje, o povo está vendo realmente que o prefeito trabalhou, o prefeito fez o possível de si. E as fábricas, você está enganado. O governo do Estado, uma das funções que mais nos ajudou foi as fábricas. Eu tenho que tirar o chapéu para o Jamilé nas fábricas. E eram as maiores fábricas com o apoio do governo do Estado. Nessa parte, o governo do Estado foi fantástico com Ponta Grossa, sim. Trouxe para nós aqui as maiores indústrias, que muitos empresários, eu tenho certeza que você, na condição de empresário, está vendendo para essas fábricas, ou para alguns empleiteiros que prestam serviços exatamente a estas grandes fábricas, como muitos empresários de Ponta Grossa estão aumentando o número de funcionários com a construção dessas novas fábricas. As fábricas é um grande momento para Ponta Grossa. Ponta Grossa está mudando, 10 segundos. Está melhorando e está arrumando emprego e melhorando a sua arrecadação com as novas fábricas. O senhor dispõe de alguns segundos aí. Muito obrigado. O senhor pode sortear então o próximo candidato, o candidato ao qual o senhor irá formular uma pergunta. Vamos sortear outra? Achou. Número 5, Wagner Menezes. O senhor tem 1 minuto para desenvolver a pergunta. Eu gostaria de perguntar ao meu amigo Wagner Menezes
esse jovem corajoso que participa das eleições municipais. Eu gostaria de perguntar a você, Wagner, você que já foi chefe do ISS de Ponta Grossa, eu tive a satisfação de tê-lo no governo comigo, me ajudou na minha eleição. Gostaria de perguntar a você uma pergunta bem fácil de ser respondida. O que é carcaça de frango para você, do seu ponto de vista? O que é carcaça de frango? O senhor tem 2 minutos para desenvolver a resposta. Olha, carcaça de frango, eu não tenho conhecimento, mas a respeito de frango e de produção, eu já me lembro, quando penso em frango, eu me lembro dos nossos pequenos produtores agrícolas que vivem com dificuldades, que têm dificuldade para vender seu produto e precisam realmente de apoio do município. Eu penso num programa específico que nós temos no nosso plano de governo, que visa criar a Central Regional de Abastecimento. Para quê? Para possibilitar que aquele que cria frango, para possibilitar que aquele que produz as verduras, para possibilitar que aquele que produz frutas tenha um local para comercializar além da feira que existe toda semana na nossa cidade. Nós pensamos no pequeno produtor, eu fico até emocionado, porque o meu pai é um pequeno agricultor com muito sacrifício, estudou, educou todos os seus filhos. E eu vi a sua dificuldade do seu dia a dia para sobreviver e para conseguir lutar. E vendo aquele sofrimento, me espelhando hoje, trabalhando com um plano de governo pré-estabelecido, eu realmente tenho um plano de desenvolvimento voltado para o pequeno agricultor. No seguinte sentido, para auxiliá-lo com tratores, para auxiliá-lo com desenvolvimento desenvolvimento tecnológico, inclusive para melhorar a qualidade do frango produzido, do porco produzido, do bovino produzido. Eu acho que o pequeno produtor precisa ser melhor atendido hoje no município e vai aí o nosso recado para o pequeno produtor. Com certeza, no governo Wagner Menezes, a partir do dia 1º de janeiro, vocês terão todo o incentivo, toda a ajuda para que nós, em conjunto, desenvolvamos um município melhor. E o grande produtor também pode contar com a pavimentação das estradas, pode contar sempre com o município, sempre escutando os anseios dos grandes agricultores, dos médios agricultores e principalmente do pequeno agricultor, aquele que realmente precisa do nosso apoio. O senhor dispõe de alguns segundos. Satisfeito? O candidato Joselito Canto tem direito à réplica por 1 minuto. Eu gostaria de dizer ao Vaguinho, carinhosamente como nós chamamos, de que os supermercados que vieram para Ponta Grossa nos últimos anos, nesses 3 anos de governo, está aí o Super Mufato, tá? Mercados que hoje a população inteira compra com 30 dias no cheque sem juros. Momento bom que a cidade vive. E nesses mercados, em determinados momentos, tem ofertas em que o frango é o preço do dia, em que ele cai lá embaixo. E também a prefeitura usa muito a carcaça de frango nas licitações legais que ela faz. Quando ela faz uma licitação, ela compra carcaça de frango, que é a parte nobre do frango, peito, coxa, sobrecoxa, e é usado exatamente na merenda escolar, para melhorar ainda mais a saúde e a nutrição das nossas crianças do município. No nosso governo, nós vamos continuar trabalhando, principalmente pela educação, e trazendo os grandes empreendimentos para a cidade, para que o povo tenha condições de comprar em menor custo e melhores condições. O senhor dispõe de alguns segundos. Satisfeito? Satisfeito. O candidato Wagner tem direito à réplica por 1 minuto. A respeito do candidato Joselito Canto, falou da carcaça de frango. Eu acho, candidato Joselito, que nós precisamos ir além. Acho que a merenda escolar é uma coisa muito séria. O trato com a educação é uma coisa muito séria. Nós precisamos, além de dar carcaça, dar o frango também, se possível. Dar a carne de porco, dar a carne bovina. Vamos lutar, dar a verdura dos nossos pequenos produtores. Temos que buscar nos nossos pequenos produtores a verdura para levar para essas crianças. Realmente, sem dúvida, tudo começa na escola. Tudo começa na escola. E esse atendimento, essa estruturação na questão da merenda, nós precisamos estar atentos e velar pela qualidade. Inclusive utilizando os nossos pequenos produtores para que tenham um local para vender e colocar esse frango, colocar as verduras à disposição, principalmente da saúde das nossas crianças, que é, sem dúvida nenhuma, o futuro da nossa cidade. E nós queremos... 10 segundos. E nós queremos uma cidade, um futuro saudável, com desenvolvimento social, com desenvolvimento econômico. O senhor dispõe de alguns segundos. Satisfeito? O senhor pode sortear agora o nome do candidato ao qual o senhor irá formular uma pergunta. Candidato número 2, Rogério Marcondes. O senhor tem 1 minuto para desenvolver a pergunta. Candidato Rogério Marcondes, no nosso plano de governo, no meu segundo programa de
de televisão, nós defendemos de forma clara, corajosa e objetiva a quebra do monopólio do transporte coletivo. E o que é essa quebra do monopólio do transporte coletivo? Nós queremos que mais empresas na área do transporte coletivo venham competir no preço, na qualidade de serviço, no preço da passagem, no número de linhas. E não só isso, nós queremos criar um plano de desenvolvimento do transporte coletivo para a nossa cidade e queremos instituir um Conselho Municipal de Transporte Coletivo que não seja só consultivo, seja também deliberativo. E essa nossa justificativa encontra respaldo porque o contrato de concessão com a atual Viação Campos Gerais vence daqui a 2 anos. Eu gostaria de saber, no seu governo, qual vai ser a postura em relação ao transporte coletivo da nossa cidade e seus planos, as suas ideias. O senhor tem 2 minutos para desenvolver a resposta. Wagner, certamente que uma das nossas situações e preocupações para dar uma melhoria ao nosso povo é realmente a quebra do monopólio do transporte urbano em nossa cidade, onde a própria concorrência haveria de melhorar em muito a prestação de serviço para o usuário, além de que devemos reestruturar hoje, entende, os nossos terminais e também os nossos ônibus, adequando o transporte coletivo para os deficientes físicos, que infelizmente estão esquecidos dentro do transporte coletivo de Ponta Grossa, em que temos que fazer, entende, com a criação de situações nos ônibus e também nos terminais, e também com a criação de novos terminais, ou de um novo terminal maior, pois o terminal central já encontra-se obsoleto em relação ao tamanho do terminal e ao fluxo de ônibus. E outra coisa, o centro da nossa cidade, por ser uma cidade antiga, com 177 anos, as ruas são estreitas e nós temos um fluxo muito grande de veículos e também de ônibus, onde deveríamos de priorizar determinadas ruas, como por exemplo a Rua do Rosário, somente para a descida do ônibus, tirando o ônibus da Vicente Machado, onde ela deixa caótico o trânsito nos horários de pico. Iremos sim, entende, quebrar o monopólio, entende, para fazer justiça para o nosso povo, tanto com relação ao serviço, como com relação a preço, custo e benefício, tudo em prol da nossa comunidade e em termos de uma situação mais justa para com o usuário do transporte coletivo. O senhor dispõe de alguns segundos ainda. Satisfeito? O candidato Wagner Menezes tem direito à réplica por 1 minuto. Candidato Marcondes, é inconcebível que ainda no ano 2000 nós tenhamos que conviver com o monopólio, principalmente no serviço público. Que o cidadão pontagrossense não tem o sagrado direito de escolha, como consumidor, de escolher qual empresa vai pegar, de discutir o preço da passagem. É por isso que nós defendemos essa quebra do monopólio do transporte coletivo, que não pode vir isolada. Ela não será a solução para os problemas do transporte coletivo na nossa cidade. É preciso que nós pensemos ainda, de forma ampla, a questão do transporte coletivo, com o plano de desenvolvimento do transporte coletivo, que será discutido com os moradores dos bairros, com o Conselho Municipal do Transporte, que não será consultivo e será também deliberativo. Irá decidir sobre as questões do transporte coletivo na nossa cidade. Nós precisamos pensar ainda mais na questão do sistema viário da nossa cidade. Um bom planejamento urbano, um planejamento urbano condensado, tem que vir necessariamente de um estudo do serviço de um plano viário para a nossa cidade, onde dê condições. Seu tempo está esgotado. Candidato Marcondes, a réplica de 1 minuto. Logicamente, haveremos de buscar um sistema viário melhor através de uma participação da engenharia de trânsito. Haveremos nós de buscar, de todas as formas, a melhoria para o nosso povo, quebrando com o monopólio da aviação. Haveremos de trazer 1, 2 ou mais empresas para que possam prestar um serviço melhor, abrir também possibilidades de emprego para motoristas, cobradores e demais elementos afins com a situação. Eu creio que a maneira mais saudável de levarmos à frente a situação do transporte coletivo em Ponta Grossa é a quebra do monopólio e exigindo que sejam feitas uma série de situações que é a reivindicação do nosso povo, que é a criação de outros terminais, entende, que possam atender, como em Uvaranas, e um terminal central maior, como já disse,
que a cidade já está necessitando. Seu tempo está esgotado e o senhor pode formular a sua pergunta ao candidato Carlos Tavarnaro. Senhor Carlos Tavarnaro, eu gostaria de saber o que o senhor acha da totalidade dessa dívida, que não temos um conhecimento muito puro a respeito dela. Fala-se em 70 milhões, outros falam em 80. Como não existe uma transparência dentro da Prefeitura Municipal, nós não temos a condição de saber a realidade desses valores. O que o senhor me diz desta dívida em respeito à situação e como poderemos, ou como o senhor poderá, como prefeito, se eleito for, sanar esse problema e em que tempo? O senhor tem 2 minutos para desenvolver a resposta. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quase fiquei comovido, emocionado, com as palavras elogiosas do prefeito Joselito Canto, dirigidas ao candidato Wagner, e mencionando que foi um seu colaborador, certamente coordenador do ISS da Prefeitura Municipal, em substituição ao Leopardo Lupatiuc. E sem o efeito do chuchu, como jocosamente o prefeito, já hoje, mencionou em relação ao candidato Pérez e também do Franco. A dívida de 70 milhões, ou mais de 70 milhões, contando com o episódio da Sanepar, IPTU, pagamento de funcionários, é muito preocupante. Eu, na prefeitura, vou imediatamente analisar, estudar a real e efetiva dívida de Ponta Grossa, chamando todos os credores e examinando com cuidado a origem dessas dívidas, para então parcelar esses pagamentos, sem prejuízo de sempre pagar o funcionário público municipal em dia, os encargos correspondentes nas datas previstas e comprar remédios. Remédio na prateleira do posto de saúde. Remédios para os 3 grandes centros regionais de saúde que vou construir, em harmonia, sempre interligados com os postos de saúde. Vou me preocupar, sim, com essa dívida. Eu sou empresário, eu não sou político carreirista e nem político profissional. Eu entendo do saneamento 30 segundos. de empresas que devem, porque a minha formação é jurídica, sou advogado também. Vou cuidar da prefeitura como se fosse minha empresa, minha casa. E se Deus quiser, vou solucionar essa distorção, essa pendência existente na prefeitura municipal, seja de 54, como disse o prefeito, de 60, 70, 80 milhões de reais. Se Deus quiser, dentro de pouco tempo, estará solucionada essa distorção. Seu tempo está encerrado. O candidato Rogério Marcondes tem direito à réplica por 1 minuto. Eu gostaria de também colocar e saber se esse endividamento, o senhor visualiza que ele tenha sido feito por excesso de obras realizadas em nossa cidade, ou se por puramente por ingerência administrativa e por falta de capacidade de gerenciar o dinheiro público. Sem dúvida alguma, por falta de competência para administrar a prefeitura de Ponta Grossa. Joselito Canto e seus secretários nunca tiveram competência para administrar essa cidade tão linda, importante e estratégica como é Ponta Grossa. E Penkoski tem razão. Joselito procura se reeleger para afundar mais Ponta Grossa, para administrar como tem feito em Ponta Grossa, gerar uma dívida de 70 milhões ou mais. A prefeitura é de todos, não é do Joselito Canto. A prefeitura é de todos os pontagrossenses, telespectador, lembre disso. E se a prefeitura está devendo 70 milhões, todos os pontagrossenses estão devendo uma parcela disso, uma micra disso, uma mínima parte correspondente a isso. A prefeitura não é dos vereadores, nem dos secretários e nem do prefeito. Ela deve ser bem administrada. Houve falta de ingerência. 10 segundos. É a irresponsabilidade fiscal presente na administração da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Era isso que eu tinha a dizer. O candidato Joselito Canto pediu direito de resposta, tem 1 minuto para desenvolvê-lo. Doutor Carlos Tavarnaro, o senhor está bastante nervoso hoje. Precisa ter um pouquinho mais de calma, senão o seu coração não vai aguentar. A prefeitura A palavra presta, está com o candidato Joselito Canto. A prefeitura presta contas ao Tribunal de Contas mensalmente das suas contas. Presta contas à Câmara Municipal daquilo que realiza. A prefeitura vem
ao longo dos anos, aumentando a sua dívida, em função da diminuição dos impostos. A prefeitura tem hoje em torno de 26 milhões para receber de impostos, que certas entidades fazem campanha para o povo não pagar. Querem imposto, querem melhorias, mas fazem campanhas abertas para que as pessoas não paguem imposto, que todos devem pagar imposto. Ponta Grossa, todos devem pagar imposto. 10 segundos. E como eu já falei anteriormente, muitas pessoas não mostram com transparência as contas para a prefeitura, os seus livros, para que a prefeitura possa... Seu tempo está esgotado. O candidato Wagner Menezes também pediu o direito de resposta. Tem 1 minuto para desenvolvê-lo. O candidato Wagner solicitou, na sequência o senhor. Em relação a que o meu nome foi citado, né, como quem trabalhou na prefeitura, e eu muito me orgulho disso, porque se eu estou aqui hoje, é porque tenho experiência administrativa, conheço a prefeitura. E lá na prefeitura, no ISS, eu recebi um prêmio pela maior arrecadação da história no ISS, da Fundação Getúlio Vargas e também da Fundação Ford, instituições reconhecidas internacionalmente. No PROCON, onde eu fui coordenador, fui destaque nacional, no Jornal Nacional, pelos implementos, pelo serviço de atendimento ao consumidor que nós colocamos dentro de todos os supermercados. Agora, muito me preocupa aqueles que querem administrar a prefeitura e não conhecem a sua realidade. Satisfeito? O candidato Carlos Tavarnaro tem direito de resposta para ser desenvolvido durante 1 minuto. Eu quero informar o prefeito municipal na condição de advogado que se há empresas que não exibem documentos, o Poder Judiciário está aí. Está de portas abertas para atender principalmente a Prefeitura Municipal, que é de todos, é de toda a população. Todo empresário que não apresentar os documentos para fiscalização tem as medidas legais competentes. E a Prefeitura pode muito exercer isso, porque certamente tem um departamento jurídico que sabe fazer muito bem isso. Eu quero reiterar que eu, prefeito, eu vou reorganizar as finanças da Prefeitura Municipal. Eu vou criar 3 secretarias de meio, que é de planejamento, principalmente, a administração, examinar as dívidas, a exaustão, a origem dessas dívidas, e com seriedade, firmeza e economia, há possibilidade, sim, de contornar, de reconduzir... Seu tempo está esgotado. No próximo e último bloco, cada candidato poderá fazer uso de 4 minutos para fazer as suas considerações finais nesse debate. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Ponta Grossa. Neste bloco, cada candidato terá 4 minutos para fazer suas explanações aos telespectadores. Não caberão réplicas ou tréplicas. Eventualmente, será concedido direito de resposta de 1 minuto, caso algum candidato se expresse de maneira ofensiva e nominalmente a outro candidato. Vamos então ao sorteio de quem será o primeiro candidato a desenvolver a sua explanação durante 4 minutos. Candidato que está à mesa número 4, José Pencosta. O senhor tem 4 minutos. Como candidato a prefeito, me orgulho muito de estar sempre presente nessas campanhas, querendo ajudar a cidade. E quero ajudar muito essa população, quero avisar de mão, eleito prefeito, nenhum funcionário eu vou dispensar, em torno de 5 mil. Eu sei, porque o meu relacionamento com o governo são bons. Estou sabendo que o próprio prefeito Josito Canto, eu quero saber dele. Posteriormente ele vai, citei o nome dele, vai dispensar 1.000. Tanto ele como o Pérez, que o relacionamento dele com o governo não é dos bons. Há uma dificuldade em pagamento dos funcionários antes da eleição, imagine depois, haverá cortes. E houve hospitalidade entre nós, uma desavença. Peço desculpa aos companheiros candidatos, ao Tavarnaro, o Wagner, meu lado, deputado Pérez, o
Marcondes, o próprio Juscelino. Agradeço de coração a toda a população pontagrossense. O senhor tem mais algum tempo ainda para fazer sua É explanação? suficiente. Suficiente? Vamos então ao próximo candidato, que fará agora a sua explanação durante os próximos 4 minutos. Candidato que está à mesa 3, Péricles de Olive Melo. Tem 4 minutos a partir de agora. Quero agradecer a atenção de todo o povo da nossa cidade a este debate tão importante para os destinos das eleições e dizer que o nosso projeto, Cidade Viva, Ponta Grossa e todos nós, nasce de um longo caminho de palmilhar as ruas de Ponta Grossa, organizar trabalhadores, estudantes, professores e descobrir as potencialidades, a beleza de nossa terra e a beleza de nossa gente. Nesses 20 anos, nós reunimos um grupo de pessoas que fazem de Ponta Grossa o seu projeto de vida. Não apenas militantes políticos, partidários, mas também intelectuais, professores, líderes comunitários, líderes de igreja, e todos nós juntos constituímos o movimento Cidade Viva, Ponta Grossa todos nós. Nós achamos que a principal tarefa do prefeito eleito, no dia 1º de outubro, para fazer com que Ponta Grossa inicie um novo ciclo de renascimento econômico, social e cultural no século XXI, no 3º milênio da história cristã, a principal tarefa é unir Ponta Grossa em torno desse projeto. Por isso, nós queremos governar com todas as forças sociais e, para isso, mudaremos a forma de governar Ponta Grossa, com a participação de todos. Em primeiro lugar, nós vamos constituir o Fórum de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai estabelecer um novo plano diretor de desenvolvimento econômico para a nossa querida cidade, fazendo com que ela seja efetivamente